Saudações antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. No Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre os dragões Targaryen. Bom, antes de mais nada, se vocês estão assistindo esse vídeo, significa que eu quebrei a maldição. Que eu gravei esse vídeo 4 vezes, na verdade 5, porque quando eu tava começando a gravar ele agora, acabou a bateria da câmera, eu tive que recarregar. Na verdade eu tenho 2 baterias, uma descarregou e eu fui e coloquei a outra. Então, 5 vezes eu gravei este vídeo. Então, tá sendo esse vídeo aqui eu consegui quebrar a maldição. Outra coisa, se inscreve no canal se não é inscrito, a gente vai falar muito sobre Game of Thrones, The Walking Dead, tem outras séries vindo aí também, que eu não vou revelar aqui agora para não acabar com a surpresa, mas tem um monte de coisa aí também. Além do mais, ontem eu postei 2 vídeos, os filmes de junho, que inclusive vocês podem assistir, ver aí quais são os vídeos que a gente recomenda, os filmes que a gente recomenda que vocês assistam, e a avaliação de Mulher Maravilha, sem spoiler, vocês podem conferir lá a nossa opinião. Vou falar dos dragões Targaryen, não sei se eu consegui pegar todos, mas a maioria deles. Começando por Balerion, conhecido também como Terror Negro. Conhecido como Terror Negro porque as escamas dele eram negras e a chama dele também era negra. Quando ele cuspia o fogo dele não era laranja, vermelho ou azul, sei lá. Era negro, era preto o fogo que ele cuspia. Ele foi montado, na verdade ele foi o primeiro dos dragões, o único dos dragões Targaryen, dos 3 grandes dragões Targaryen, que saiu de Valíria e veio para Westeros, porque quando Aenys, a sonhadora, teve aquele sonho, aí o pai dela veio com Balerion já pra cá. Depois quem montou ele foi Aegon I, também conhecido como O Conquistador. Quando Aegon morreu, Maegor I, conhecido como O Cruel, montou ele. E logo em seguida, depois que o Maegor morreu, quem montou ele foi Viserys I, que acabou sendo rei. Depois que o Balerion morreu, ele morreu em 94 depois da conquista, inclusive o Viserys não teve nenhum outro dragão. Pra quem não sabe, o Balerion é o maior dragão que já existiu. Ele tem 63 metros da ponta do focinho até a ponta da cauda. Muito grande, o maior de todos os dragões Targaryen. Ele viveu muito tempo, acabou morrendo de velhice, então ele viveu pra caramba. Ele era tão grande que quando ele voava, ele abria as asas, obviamente, a sombra dele conseguia cobrir cidades inteiras. O segundo dragão que eu tenho para falar para vocês é o Meraxes. Meraxes foi montado pela rainha Rhaenys Targaryen. A Rhaenys, ela era irmã de Aegon e o Meraxes foi um dos 3 grandes dragões Targaryen. Ele era menor que o Balerion, porém maior que o Vhagar, que é o outro dragão que eu vou falar logo em seguida para vocês. O Meraxes ele era imenso, como eu tinha dito, e quem montava ele, como eu também já disse, era Rhaenys, a rainha. Os dois acabaram morrendo juntos, inclusive. Durante a Primeira Guerra Dornesa, quando eles estavam tentando conquistar Dorne, a Rhaenys estava sobrevoando com o Vhagar ali, tentando conquistar o local. Só que alguém atirou uma lança. Essa lança acabou perfurando o olho do Meraxes e ele caiu lá de cima. E quando ele caiu lá de cima, ele levou para o chão também a Rhaenys, que era a montadora dele. Então os dois caíram e morreram. Isso aconteceu em 7, depois da conquista. O próximo dragão que eu vou falar para vocês é o Vhagar. Vhagar montado pela Visenya. Visenya, irmã do Aegon, também rainha, irmã da Rhaenys também. E ela também era esposa, né, do Aegon. O Vhagar era o menor dos 3 dragões, a coloração das escamas dele era marrom. Mas, mesmo ele sendo o menor dos 3 grandes dragões Targaryen, só a respiração dele era capaz de cozinhar um homem vivo dentro da armadura, de tão poderoso que ele era. Quem montou ele, como eu disse, foi a Visenya. Depois que a Visenya morreu, quem montou ele foi a Laena Velaryon. Depois que a Laena morreu, quem montou foi o Aemond Targaryen. E depois do Aemond, ninguém mais, porque depois do Aemond não houve mais o Vhagar, porque ele acabou morrendo. Ele morreu em 130 depois da conquista, lutando contra o dragão Caraxes, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Então, durante a Dança dos Dragões, acabou morrendo o Vhagar. O próximo dragão que eu vou falar pra vocês é o Vermithor. Vermithor era conhecido como a Fúria de Bronze, porque a coloração das escamas dele era bronze. Ele tinha um bronzeado natural ali, sem precisar pegar uma praia. E o Vermithor foi montado pelo rei Jaehaerys I, também conhecido como O Conciliador. Após a morte do Jaehaerys, ele ficou muito tempo sem nenhuma montaria. Só que daí o Jaehaerys Velaryon ele decidiu que ele tinha muitos dragões e poucos montadores. Então ele decidiu pegar ali bastardos Targaryen que pudessem montar dragões. Então ele selecionou alguns ali para montar dragões. E daí um cara, que agora eu acabei me esquecendo o nome, me desculpe, ele conseguiu montar ali o Vermithor. Então, primeiro o Vermithor ele lutou ao lado dos negros, que era o lado da rainha Rhaenyra. Depois ele acabou mudando de lado, porque o montador dele traiu
os negros e foi pro lado dos verdes, que era o lado do rei Aegon II. Ele acabou morrendo na segunda batalha de Tumbleton em 131 depois da conquista, junto com os dragões Tessarion e Seasmoke, né? Esses três aí se engalfinhando ali acabaram morrendo. O quinto dragão que eu tenho para falar para vocês é o Quicksilver. Quicksilver, dragão de primeiro Aemys Targaryen e depois do filho dele Aegon. Ele era chamado de Quicksilver porque ele tinha a coloração das escamas prata. Quicksilver era muito pequenininho, assim como o Aemys. O Aemys também era uma criança muito mirradinha, muito pequenininha. Mas tanto o Aemys quanto o dragão acabaram crescendo e ficaram enormes mesmo. O Quicksilver ele acabou morrendo em 43 depois da conquista. Depois que o Aemys morreu, quem montou foi o Aegon, e em 43 depois da conquista ele foi para uma batalha, porque o tio dele, o Maegor, tinha usurpado o trono dele. Ele queria o trono para ele de volta, então ele foi para a guerra. Porém, o tio dele montava Balerion, o Terror Negro, e o Terror Negro era muito grande, acabou matando tanto o Aegon quanto o Quicksilver, e os dois acabaram ali rapidinho. O próximo dragão que eu tenho para falar para vocês é o Silverwing, ou Asa Prata. Tem esse nome, obviamente, porque a coloração das escamas dele era prata, então por isso este nome. Ele foi montado pela rainha Alysanne Targaryen, que era casada com o Jaehaerys I, também conhecido como Conciliador. O legal é que o Asa Prata e o Vermithor, o Vermithor era macho e a Asa Prata era fêmea. E os dois formaram um casal, assim como o Jaehaerys e a Alysanne. Inclusive, uma vez, o Jaehaerys e a Alysanne foram para o norte. Quando eles foram para o norte, eles levaram os dragões. Reza a lenda que a Asa Prata entrou nas criptas de Winterfell e lá colocou uma ninhada de ovos que nunca foi encontrada. Somente reza a lenda. Óbvio que não tem como provar isso, não tem como a gente saber, a menos que o tio Martin resolva aí fazer alguma coisa com alguns ovinhos de dragão ali. Depois que a rainha Alysanne morreu, a mesma coisa que aconteceu com o Vermithor aconteceu com a Asa Prata, né? O Jaehaerys selecionou uma galera e ele foi montado ali por um outro cara chamado Ufio Branco. E esse Ufio aí, ele acabou virando a casaca, lutou pelos negros, depois virou a casaca e começou a lutar pelos verdes, assim como aconteceu com o Vermithor e, se eu não me engano, o Rio do Martelo, que é o cara que montava ele. Esses caras aí, que estavam virando a casaca, estavam lutando pelo lado dos verdes, contudo, o Asa Prata tinha um cara que era meio covarde, então o Asa Prata não foi pra guerra, ele ficou sobrevoando a guerra, segunda batalha de Tumbleton em 131 depois da conquista. Então, enquanto os dragões se engalfinhavam ali, ele ficava sobrevoando ali. O que aconteceu é que depois que toda a guerra acabou, o Asa Prata ele desceu, ele pousou ali onde o Vermithor, o Tessarion e o Seasmoke tinham morrido. E daí, como eu já disse, o Asa Prata e o Vermithor eram um casal, o Asa Prata tentou 3 vezes levantar as asas do Vermithor, como quem diz, levanta aí por favor, vamos voar junto aí, a guerra acabou, vamos pra longe. E não conseguiu porque obviamente o Vermithor estava morto. Então o Asa Prata levantou voo e nunca mais foi visto depois daí. O próximo dragão que eu vou falar para vocês é o Dreamfire. Dreamfire foi primeiro montado pela princesa Rhaena Targaryen, filha de Aenys e irmã de Aegon, depois casada com Aegon, depois casada com Maegor. E depois que ela morreu, então foi montado pela rainha ou princesa, sei lá, Rhaena Targaryen. Essa Rhaena, ela era mulher de Aegon II, contudo, acabou acontecendo umas coisas lá que eu já falei no vídeo da Dança dos Dragões, e ela nunca mais montou o dragão dela, que ficava ali sempre na cripta dos dragões, ali no Fosso dos Dragões. Ele foi o único no assalto ao Fosso dos Dragões, em 130 depois da conquista, que conseguiu se libertar. E diz ainda que quando a Rhaena ela foi se suicidar, ele foi e rapidamente levantou e deu um rugido muito alto, o que mostra que os dragões e os montadores tinham uma ligação muito forte. Ele sentiu a morte da montadora dele. Então, em 130 depois da conquista, ele acabou morrendo, assim como todos os dragões que estavam ali no Fosso dos Dragões. E acabou a história de Dreamfire. O próximo dragão que eu vou falar pra vocês é o Sunfire. Sunfire, reza a lenda que foi o dragão mais bonito que já existiu em Westeros. A coloração das escamas dele era dourada, assim como o sol e tal, por isso ele ganhou esse nome. Ele foi o dragão do rei Aegon II. E, obviamente, na Dança dos Dragões lutou pelo lado dos verdes ali. Ele e o Aegon tinham uma ligação muito forte, os dois. Mas os dois acabaram se ferrando muito. Como o Aegon era muito jovem e na guerra, eles acabaram se ferrando muito mesmo. Assim como o Aegon ficou todo ferrado, o Sunfire também. Tanto que nos últimos dias de vida dele, ele não conseguia nem levantar ou voar, nada disso. Ele ficava
quieto. Ao final da guerra, da Dança dos Dragões, ele foi responsável por acabar com a guerra, porque o Aegon capturou a irmã dele, a Rhaenyra Targaryen, e deu para o Sandfire comer. E o Sandfire comeu a Rhaenyra Targaryen na frente do filho dela, o Aegon, inclusive. Contudo, pouco tempo depois, ele acabou não suportando os ferimentos de batalha que ele acabou tendo e morreu. Morreu em 131 depois da conquista, por causa dos ferimentos mesmo. Diz que o Aegon chorou, o Aegon II chorou por muitos dias por causa da morte do dragãozinho querido dele. O nono dragão que eu vou falar pra vocês é o Meleys, ou Meleys, não sei, que foi montado pela princesa Rhaenys Targaryen. Essa não é a rainha, né? Essa é a princesa, conhecida também como rainha que nunca foi. Essa mulher, ela acabou morrendo junto com o dragão dela, e morreu durante a Dança dos Dragões. Eles lutaram pelos negros. Em 129, depois da conquista, aconteceu uma emboscada e ela acabou caindo nessa emboscada, onde o Vhagar, o outro dragão que eu já falei pra vocês, junto com o Aemond, e o Sandfire, junto com o Aegon II, acabou emboscando ela e matando ela e o dragão dela. Então, em 129, depois da conquista, tanto a Rhaenys quanto o Meleys acabaram morrendo. O 10º dragão que eu vou falar pra vocês é o Syrax. Syrax, dragão da rainha ou princesa Rhaenyra Targaryen, que obviamente lutou pelo lado dos negros na Dança dos Dragões. O Syrax era um dragão fêmea e era um dragão extremamente inteligente. Porém, acabou morrendo durante o assalto ao Fosso dos Dragões em 130 depois da conquista. O que aconteceu é que o filho da Rhaenyra, o Joffrey, ele percebeu o perigo ali que os dragões estavam correndo, com a população enfurecida, e ia tentar matar eles. Ele foi lá e livrou então o Syrax. Ele foi e montou no Syrax e o Syrax alçou voo. Só que dragões não são cavalos. Dragões não aceitam qualquer um montando em cima deles. É só o montador dele. E no máximo, se tiver alguém acompanhado, ele vai permitir porque o montador dele está ali junto. Mas se não tiver o montador, ele não deixa. Então, quando o Syrax estava lá em cima, ele encolheu os ombros e o Joffrey despencou lá de cima e acabou morrendo. O Syrax estava livre, ele tentou ali matar a galera que estava tentando matar os dragões, mas ele foi atingido por uma lança no olho e acabou caindo. E inclusive levou boa parte do Fosso dos Dragões abaixo junto com ele quando ele caiu. O 11º dragão que eu vou falar pra vocês é o Caraxes, montado pelo Daemon Targaryen. O Caraxes, ele era muito grande, ele era magro e as escamas, a coloração das escamas dele era vermelha. Só que, apesar dele ser muito grande, ele só tinha metade do tamanho do dragão Vhagar, que era o maior dragão que estava ali na época da Dança dos Dragões. Inclusive, Vhagar foi o dragão que mais viveu em Westeros, né? Ele era muito velho, inclusive. Viveu em Westeros, não o que mais viveu. O Caraxes acabou morrendo em 130 depois da conquista, porque o Daemon ele foi e desafiou o Aemond, que era o cara que montava o Vhagar. Ele então, depois de desafiar o Aemond, ele falou: chega aí com o seu dragão que a gente vai lutar. Os dois dragões então se encontraram, né, junto com os dois montadores, e eles começaram a se engalfinhar. O Vhagar era muito grande, então ele pegou e enfiou as garras dele na barriga do Caraxes, então rasgou a barriga do Caraxes. Contudo, o Caraxes não era burro, então ele foi e fechou a mandíbula em volta do pescoço do Vhagar. O problema é que, por mais que o Caraxes fosse menor, o que aconteceu era que o Daemon era um ótimo guerreiro, então ele foi e saltou do dragão dele, o Caraxes, pra cima do Vhagar e matou o Aemond Targaryen. Então, assim, os dois dragões e os dois cavaleiros acabaram despencando. É certo que todo mundo morreu aí nessa queda, porém alguns dizem que o Daemon acabou sendo resgatado pela uma namoradinha dele e foram viver felizes para sempre. Essa história eu conto um pouquinho mais pra frente. O mais legal é que o Vhagar acabou morrendo, ele era muito grande realmente, mas ele acabou morrendo. Mas o Caraxes não morreu aí. Ele conseguiu se arrastar até na praia, mas na praia ele não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou morrendo em 131 depois da conquista. O 12º dragão que eu vou falar pra vocês é o Arrax. Arrax foi montado pelo Lucerys Velaryon. Ele acabou morrendo muito jovem, a coloração das escamas dele era azul. Em 129 depois da conquista, quando estava começando ainda a Dança dos Dragões, o Lucerys ele foi até Ponta Tempestade para tentar fechar uma parceria ali com o Lorde de Ponta Tempestade da época. Contudo, ele acabou não conseguindo, só que lá ele acabou encontrando um cara que chamava Aemond. Aemond era o cara que montava o Vhagar. Aemond não tinha um olho. Por quê? Porque o Lucerys tinha enfiado uma faca no olho dele quando eles eram crianças. E o Aemond tinha muita raiva do Lucerys por causa disso.
O Aemond queria matar o Lucerys ali, naquele momento, mas o Lorde Ponta Tempestade falou, não, você não vai matar aqui nas minhas terras. Mas lá fora é outra história, você pode ir lá e matar ele tranquilo. O Lucerys foi, montou no dragão dele e vazou, saiu muito vazado mesmo, morrendo de medo de ser morto. Porém, o Aemond foi, montou no Vhagar e foi embora também. O Vhagar era muito grande, então ele conseguiu alcançar o Lucerys e o Arrax muito fácil. Só que, o que aconteceu foi que o Lucerys e o Arrax morreram muito fácil. Basicamente foi isso. O Vhagar era muito grande e daí ele foi e matou os dois rapidamente e acabou muito cedo a história de Lucerys Velaryon e Arrax. O próximo dragão é o Tyraxes. Tyraxes, montado pelo príncipe Joffrey, morreu em 130 depois da conquista no assalto ao Fosso dos Dragões. Era jovem demais para lutar na Dança dos Dragões, então ele acabou não lutando na Dança dos Dragões. Ele teria lutado pelo lado dos negros, afinal de contas ele era filho da rainha Rhaenyra, mas, como eu disse, ele era jovem demais. Morreu no assalto ao Fosso dos Dragões, como todos os outros irmãos ou primos dele, não sei. O próximo dragão que eu vou falar pra vocês é o Tessarion. O Tessarion foi montado pelo príncipe Daemon Targaryen. A coloração das escamas dele é azul cobalto. Ele acabou morrendo durante a segunda batalha de Tumbleton, em 131 depois da conquista. E ele estava ali naquele bolo que eu falei, junto com o Vermithor e o Sea Smoke. Eles acabaram ali se engalfinhando. O Vermithor e o Tessarion, eles estavam lutando ali pelo lado dos verdes, só que o Sea Smoke estava lutando pelo lado dos negros. Acabou que os três se engalfinharam ali e acabaram morrendo. O próximo dragão que eu vou falar pra vocês é o Sea Smoke. O Sea Smoke tinha a coloração das escamas dele cinza prateada e foi montado primeiramente pelo Laenor Velaryon. Só que o Laenor acabou morrendo e quem montou foi o Addam Velaryon. O Laenor era o primeiro montador e o Addam, obviamente, foi o segundo. E o Addam era um bastardo. O Sea Smoke acabou ganhando o montador depois daquele lance do Jacaerys Velaryon de conseguir algumas pessoas ali pra montar os dragões que ele tinha. O Addam, ele acabou sendo acusado de traição, mas ele não era um traidor. Depois que a galera mudou de lado, aí ele acabou sendo perseguido. Mas ele quis provar que ele não era um traidor. Então ele foi pra guerra, ele foi pra segunda batalha de Tumbleton e lá ele acabou provando que ele realmente não era um traidor. O problema é que na segunda batalha de Tumbleton haviam 2 dragões lutando pelo lado dos verdes, e só ele tinha o dragão dele, o Sea Smoke, lutando pelo lado dos negros. Então o Vermithor e o Tessarion estavam lutando pelo lado dos verdes. O Addam sabia que quando ele mandasse o Sea Smoke para a luta, o Sea Smoke ia acabar morrendo. Eram 2 dragões contra ele. Só que se ele não fizesse isso, os outros 2 dragões iam acabar matando ali os homens dele. Então ele acabou mandando o Sea Smoke para a morte mesmo sabendo disso. Acabou que ele morreu nessa batalha também, mas ele acabou tendo que mandar o dragão dele para morrer. O próximo dragão que eu vou falar para vocês é o Mundenser. Mundenser foi montado pela senhora Baela Targaryen, que foi filha do Daemon Targaryen, inclusive. Ele era um dragão pequeno, quase não conseguia alçar voo, e se alçasse voo não conseguiria carregar ninguém. Contudo, acabou conseguindo alçar voo com a senhora dele. Quando o Pedra do Dragão foi perdida durante a Dança dos Dragões, a Baela viu que era a obrigação dela avisar a Rhaenyra Targaryen da traição, então ela saiu voando ali com o dragão. Porém, o Sunfyre acabou caindo sobre eles ali, e eles começaram a lutar. O Mundenser era muito menor que o Sunfyre, mas assim como a montadora dele, ele era muito feroz. Então ele acabou desferindo golpes muito fortes em cima do Sunfyre, que acabou muito por causa dele morrendo. Só que despencou tanto o Sunfyre quanto o Mundenser dos céus e acabou que o Mundenser acabou morrendo. O próximo dragão que eu vou falar pra vocês é o Stormcloud. Stormcloud foi o dragão do príncipe e posteriormente rei Aegon III. Ele era muito pequeno e não conseguia voar. Contudo, durante ali a batalha na goela, acabou que eles precisavam fugir porque eles estavam sendo emboscados. Então o Aegon montou no dragão e o dragão conseguiu alçar voo com ele. Porém, ele foi atingido enquanto ele estava voando. E só deu para ele chegar até uma certa altura, o dragão dele caiu e morreu, mas o Aegon acabou sobrevivendo e depois ainda acabou virando rei. O 19º dragão que eu vou falar para vocês é o Morgul. Morgul foi ligado à princesa Jaehaera Targaryen. Ele teria lutado pelo lado dos verdes, afinal de contas a princesa Jaehaera era a filha do Aegon II. Porém ele era muito jovem e muito pequeno, ele nem conseguia alçar voo, e nesse caso realmente ele não conseguia, tanto que ele nunca alçou voo na vida dele.
Mas ele estava no Fosso dos Dragões durante o assalto e, como eu já disse, em 130 depois da conquista, nenhum dragão sobreviveu ao assalto ao Fosso dos Dragões. O 20º dragão que eu vou falar para vocês é o Sheep Stealer ou Ladrão de Ovelhas. Foi montado pela Netless, e essa tal de Netless acabou montando ele depois do Jacaerys Velaryon ter falado: galera, bastardos, tentem montar os dragões. Ele gostava muito de comer ovelhas, por isso o nome Ladrão de Ovelhas. A coloração das escamas dele era marrom lama. A Netless acabou conquistando o Sheep Stealer de outra forma, porque todo mundo tentava conquistar ele, só que daí ele ia e matava os caras, comia, cuspia fogo e tal. Mas o que ela fazia? Ela ia e levava todo dia uma ovelha para ele. Ia lá, levava uma ovelha, ele comia, ia lá, levava outra ovelha, ele comia. E assim ela conseguiu ganhar a confiança dele e acabou montando nele. Bom, basicamente depois que uma galera mudou de time, a Netless foi declarada ali traidora. O amante dela era o Daemon Targaryen, que era o marido da rainha Rhaenyra Targaryen, inclusive. Então, ele avisou ela, falou: os caras vão atrás de você. Ela foi, pegou o Sheep Stealer e voou, saiu vazado. Alguns dizem que depois que o Daemon lutou contra o Aemond, e daí o dragão dele e o Vhagar também acabaram morrendo junto com o Aemond, ela foi, resgatou o Daemon e eles foram ali viver felizes para sempre em algum canto do mundo. Outros acreditam que a menina estava tão desesperada fugindo que ela voou com o dragão dela até ele ficar extremamente exausto e os dois caíram no mar e ambos acabaram morrendo. Mas a gente não sabe ao certo o destino de nenhum deles. O 21º dragão que eu vou falar para vocês é o Morning, ou Manhã. Ele foi ligado à senhora Rhaena Targaryen. Ele tinha a coloração das escamas verde claro. O Morning, ele nasceu logo depois da Dança dos Dragões. Acabou a Dança dos Dragões, estava bem no finalzinho, ele acabou nascendo. Foi o último dragão, inclusive, e acabou morrendo durante o reinado do rei Aegon III. Morning acabou ganhando esse nome porque, como a dança estava acabando, era a ideia de um alvorecer, um novo dia, uma nova possibilidade para os dragões, sem guerra, sem que eles morressem. E ele já foi citado, inclusive, na série. O Viserys falou bem assim que o dragão era pequeno, o crânio era do tamanho de uma maçã, se eu não me engano, Tywin também diz isso, que os dragões eram muito pequenos. Era esse dragão que ele estava se referindo. Ele acabou morrendo porque ele era muito fraquinho e ele não conseguiu ali se sustentar. Então, em 153, depois da conquista, ele conseguiu ali morrer. Basicamente foi a única coisa que ele conseguiu fazer. 153 depois da conquista, morre o último dragão. Eu falei pra vocês que o Manhã foi o último dragão. Porém, pegadinha do malandro, porque em 296 depois da conquista, Daenerys Targaryen consegue trazer vida aos dragões novamente e traz 3 de volta à vida. O primeiro deles é o Drogon. Drogon recebeu esse nome por conta do marido da Daenerys, que foi quem trouxe os dragões à vida. Então, o nome do marido dela era Drogo e ela deu o nome de Drogon. O Drogon tinha a coloração das escamas negras, meio avermelhadas, e a chama dele também era meio negra, assim, não era igual ao do Balerion, mas tinha mais ou menos a mesma coloração. Muitos acreditam que o Drogon é a reencarnação do Balerion, o Terror Negro, e a Daenerys decidiu que não deveria dar o nome de Balerion para ele, porque ela queria dar a ele uma nova vida, então por isso ela mudou o nome. Mas o Drogon é com certeza o mais feroz dos 3 dragões, e é também o maior dos 3 dragões. Segundo informações na série, ele vai ter 63 metros de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda. Isso é o mesmo tamanho do Balerion Terror Negro, que foi o maior dragão que já existiu. Bem hypado, obviamente, mas tá aí do tamanho do Balerion, então muito grande, e a Daenerys não consegue comandar ele muito bem, e ela é a montadora dele. O 23º dragão que eu vou falar pra vocês é o Viserion, irmão do Drogon, chocado da mesma ninhada pela Daenerys também, e acabou que o Viserion ganhou este nome por causa do irmão da Daenerys, o Viserys. Ela decidiu que deveria dar este nome porque, apesar do Viserys não merecer, de qualquer forma, era um dragão, era um Targaryen, então, por conta disso, deu o nome do dragão de Viserion. A coloração das escamas do Viserion é creme, ou sei lá, é meio claro, bege, não sei que cor é aquela. E a cor das chamas dele é dourado. Depois que a Daenerys vai com os 3 dragões dela pra Meereen, acaba que o Viserion acaba se tornando um pouco selvagem e começa a causar problemas. Então a Daenerys vai e aprisiona ele em uma pirâmide em Meereen. Somente depois que a Daenerys vai embora nas costas do Drogon é que o Viserion consegue
se libertar, e então agora ele está livre novamente. Isso obviamente nos livros. O último dragão que eu tenho para falar para vocês, e agora realmente é o último, é o Rhaegal. O Rhaegal, ele ganhou este nome por conta do irmão da Daenerys, o Rhaegar. O Rhaegal, ele tem a cor das escamas dele é verde esmeralda, e a cor das chamas dele é um laranja amarelado, digamos assim. Ele acabou sendo trazido à vida junto com os irmãos dele, o Drogon e o Viserion. Na mesma ninhada, acabou que a Daenerys trouxe ele de volta à vida. O Rhaegal, ele, assim como o Viserion, começou a se tornar selvagem quando a Daenerys foi para Meereen. Então ele acabou sendo aprisionado junto com o irmão dele, o Viserion, ali na pirâmide de Meereen. Contudo, ele acabou conseguindo se libertar depois que a Daenerys fugiu nas costas do Drogon. Inclusive, o Quentyn Martell, ele queria muito, mas muito mesmo, conhecer os dragões, ele queria montar um dragão. Ele foi até a cripta, isso inclusive o Tyrion fez, é algo muito parecido. O Quentyn foi até a cripta e foi lá ver os dragões. O problema é que ele começou a ficar encantado pelos dragões. E daí ele tenta domar o Viserion. O problema é que quando ele estava distraído lá com o Viserion, chega o Rhaegal por trás dele, cospe fogo em cima do Quentyn Martell, e o Quentyn Martell acabou morrendo desta forma. O Sir Barristan Selmy, inclusive, percebe todas as coisas que o Rhaegal está fazendo e diz que ele está ficando muito mais feroz do que o irmão dele, o Viserion, por exemplo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho danado fazer esse vídeo, deve ter ficado longo pra caramba também, me desculpem por isso, mas eu quis falar de todos os dragões pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.